Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, a deputada federal Bia Kicis assestou injustiças e atos totalitários e parciais de Alexandre de Moraes, do STF-TSE, contra a direita brasileira, os conservadores e até mesmo cidadãos em geral que não se alinham à sanha autoritária de determinados segmentos do judiciário. Ademais, a parlamentar expressou o que entende como injustiças e atos parciais na condução das eleições, com favorecimento a um lado e perseguição política contra apoiadores de Bolsonaro. Bia Kicis afirmou: a liberdade é o principal valor em que se baseia a democracia, uma barreira contra qualquer tentação totalitária, conforme Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, uma mulher corajosa, uma mulher que está reverberando no mundo os valores cristãos, os valores da família, os valores da liberdade. Hoje, nós nos sentimos uma minoria aqui dentro, lutando pela liberdade, porque as pessoas estão acuadas diante de atos arbitrários, de abuso de poder, cometidos pela caneta de togados, de magistrados, de homens que ocupam um lugar na Suprema Corte do país. Nesta esteira, a congressista parabenizou brasileiros que expressam sua indignação. Isso deixa muitos realmente assustados, mas o que nós precisamos agora é de coragem. E a coragem, minha gente, não é a ausência do medo. A coragem é agir apesar do medo. Nós estamos vendo brasileiros corajosos por este país, brasileiros que estão inconformados com a volta à cena do crime de um corrupto condenado em 3 instâncias. Não existe democracia sem liberdade. Não existe democracia com censura. Não existe democracia com perseguição a um dos lados que está concorrendo. Conforme a parlamentar, é necessário reagir às violações a direitos fundamentais dos brasileiros. Os donos da verdade querem dizer o que podemos ou não pensar, o que podemos ou não dizer, se a nossa opinião é correta, é verdadeira ou não. São pessoas que estão querendo reescrever os fatos, tal qual em 1984, mas o povo brasileiro já está vacinado contra isso. Desse modo, ela complementou: eu quero, desta tribuna, dizer que não vão me calar. Vou continuar aqui, usando da minha imunidade parlamentar, para falar aquilo que eu penso, dotada da coragem, que eu rezo todo dia para que Deus me dê, porque nós estamos sim acuados. Não vamos fingir que não estamos. Dou graças, porque Deus tem nos honrado com coragem. Ele tem dado coragem a homens e mulheres para vencerem o medo e estarmos aqui dentro. Assim como o povo corajoso está lá fora para não aceitarmos a destruição do nosso país e o martírio do nosso povo. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, as de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Querido deputado Zacarias Calil, colegas aqui presentes, deputada Cris Tonieto, já com a sua barriguinha da gestação aparecendo, parabéns, deputada, é isso, nós lutamos pelos valores da família. La libertà è il principale valore su cui si basa a nostra democrazia anticorpo contro ogni tentazione totalitária. A liberdade é o principal valor em que se baseia a democracia, uma barreira contra qualquer tentação totalitária. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, uma mulher corajosa, uma mulher que está reverberando no mundo os valores cristãos, os valores da família, os valores da liberdade. Hoje, nós nos sentimos uma minoria aqui dentro, lutando pela liberdade, porque as pessoas estão acuadas diante de atos arbitrários, de abuso de poder cometidos pela caneta de togados, de magistrados, de homens que ocupam um lugar na Corte Suprema do país. E isso deixa a muitos realmente assustados. Mas o que nós precisamos agora é de coragem. E a coragem, minha gente, não é ausência do medo. A coragem é você agir apesar do medo. E nós estamos vendo brasileiros corajosos por esse país, brasileiros que estão inconformados com a volta à cena do crime de um corrupto condenado em 3 instâncias e que alguns querem fazer crer que esse corrupto foi absolvido, que ele é inocente. Mas o Brasil sabe que não tem um inocente hoje pronto para assumir a cadeira do Planalto. O Brasil sabe disso e não adianta querer enganar os brasileiros. Não adianta. Nós passamos por um processo eleitoral que pode-se dizer tudo, menos que ele foi justo, menos que ele foi democrático. Não existe democracia sem liberdade, não existe democracia com censura, não existe democracia com perseguição a um dos lados que está concorrendo. É a mesma coisa, essa eleição, ela é a mesma coisa que você sentar para jogar cartas com uma pessoa sabendo que o seu adversário roubou todos os coringas do jogo. É a mesma coisa que você entrar num jogo de futebol sabendo que o outro time, o time do outro lado tem o juiz, os bandeirinhas, e que cada vez que você marca um gol, esse gol é anulado enquanto o outro faz gol de mão. E ainda tem, o outro lado ainda tem o VAR. E isso é que significa essa eleição, daí a revolta das pessoas. Não é porque as pessoas são antidemocráticas, porque as pessoas não querem reconhecer o resultado das urnas, não. É que você não pode enganar o povo brasileiro e dizer ao povo que ele não pode ver o que ele está vendo, que ele não pode acreditar nos próprios olhos. Você não pode fazer isso.
uma pessoa pode enganar a outra pessoa por um tempo. Pode enganar algumas pessoas por muito tempo, mas ninguém pode enganar a todo mundo por todo o tempo. E esse tempo chegou, presidente Calil, esse tempo chegou. O povo despertou e o povo está lutando pela sua liberdade. E nós não podemos aceitar quando a imprensa, quando um juiz, quando alguém vem querer convencer que essas pessoas estão praticando atos antidemocráticos. Eu sou uma defensora da liberdade de expressão e não existe essa história que a gente vê nas redes por parte de pessoas que são completamente debilitadas mentalmente, de dizer que mentira não está abarcada pela liberdade de expressão. Então os donos da verdade querem dizer o que a gente pode ou não pensar, o que a gente pode ou não dizer, se a nossa opinião é correta, é verdadeira ou não. São pessoas que estão querendo reescrever os fatos tal qual em 1984. Mas o povo brasileiro já está vacinado contra isso, porque os governos do PT que se passaram, eles deixaram muito claro a que vieram. E esse governo agora, que quer novamente assaltar o país, já começa com as suas propostas de PEC de 200 bilhões. Já começam sem nenhum pudor, porque eles estão despudorados. Mas o povo não está cego e nem adormecido. Então eu quero daqui dessa tribuna dizer que não vão me calar. Vou continuar aqui usando da minha imunidade parlamentar para falar aquilo que eu penso, dotada da coragem que eu rezo todo dia para que Deus me dê. Porque nós estamos sim acuados, não vamos fingir que não estamos. O deputado Paulo Eduardo Martins subiu essa tribuna antes de mim e falou que ele mede as palavras, assim como ele, eu, Messa, a deputada Cris, o deputado Carlos Jordi, o deputado Osmar Terra, todos nós medimos as palavras, porque temos medo da ditadura do judiciário. Não sabemos quando a Polícia Federal pode bater a nossa porta, mesmo sendo parlamentares. Mas graças a Deus, Deus tem nos honrado com coragem, tem dado coragem a homens e mulheres para vencerem o medo e estarmos aqui dentro, assim como o povo corajoso está lá fora, para não aceitarmos a destruição do nosso país e o martírio do nosso povo. Muito obrigada, senhor presidente. Está fazendo nas ruas de todos os quadrantes um clamor que considero justo e necessário. É o clamor pela liberdade democrática e o direito da livre manifestação. Tenho percebido no noticiário que em todos os quadrantes dessa movimentação, geograficamente, ela tem sido pacífica, tem sido ordeira e acontece de tal forma que ela engrandece o poder democrático brasileiro. Percebi também, senhor presidente, esse é o objetivo maior desse registro, que há um clamor popular pelo reenquadramento constitucional, não diria constitucional porque já está na Constituição, mas um reenquadramento dos poderes dentro da visão da Constituição, que a priori executivo, legislativo e judiciário. Não posso esconder a minha decepção com o Supremo Tribunal Federal, que tem chamado para si certos posicionamentos que é do executivo, e especialmente certos posicionamentos que é papel legítimo do poder legislativo brasileiro. É lamentável perceber que há ministros que, numa decisão pessoal, têm deixado em polvorosa a sociedade brasileira. Tem ouvido e respeito a informação de quem agora vai governar o país do desejo de restabelecer a unidade e o diálogo. Portanto, deva ser inserido nisso, inclusive, de maneira muito clara, o reenquadramento desses poderes.
Particularmente eu quero fazer nos 4 anos que Deus ainda me deu aqui, e os outros Ele sabe, um trabalho muito forte, no sentido de que um ministro do Supremo tem apenas 8 anos de mandato, como é o senador. Desejo muito que o Senado brasileiro atenda ao clamor popular no sentido também de questionar certas posições do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos ver uma lista que cresce a cada dia de procedimentos de ministro que a priori não responde o sentimento de um Brasil que está precisando de ser unificado, que está precisando de consolidar a sua força democrática. Esse poder não pode ficar agachado. Eu não sei, por exemplo, se depois dessa fala alguém vai tomar o meu celular, como tomou do deputado Ottoni de Paula, ou vai me questionar, ou vai dizer que eu estou dizendo inverdades aqui. É lamentável esse sentimento de insegurança, de intranquilidade, sobretudo daqueles que na Constituição têm o livre direito, por quaisquer, e a palavra quaisquer etimologicamente é muito forte, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Portanto, fica o meu registro e eu quero trabalhar de maneira muito forte, porque eu já percebi que o homem não nasceu para ser vitalício. Todo homem que nasce para ser vitalício, ele acaba começando a se sentir um ditador com poderes muito fortes em detrimento de milhões de pessoas, e isso é o que revela a história mundial do presente e de períodos pretéritos. O homem não nasceu para ser vitalício. Portanto, 8 anos seria muito bom para um ministro do Supremo. É renovação e a democracia pede isso. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Minha gratidão, pastor Ottoni, por me liberar a sua inscrição. Meu querido Bongás, que vocês tenham um bom fim de semana na paz do nosso Cristo Redivivo. Muito obrigado, meu querido Zacarias.